Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema: como posso acreditar que Jesus já voltou se está escrito isso? É verdade. A observaçãozinha que tem aqui que eu quero ler para você e a pergunta é: como que vou acreditar que Jesus já voltou se tem esse escrito? É algo perturbador na cabeça de um religioso, esse assunto sobre a volta de Jesus. É algo escravizante o que a teologia faz com os alunos, com os seguidores, com os doutores, com os teólogos, com os mestres, porque pegam passagens e falam, tá vendo, está escrito isso, Jesus não pode ter voltado porque está escrito isso aqui. E a pessoa sem nenhum discernimento dos escritos, sem nenhum interesse de procurar, come gato por lebre. Fica aí, acreditando, esperando Jesus voltar. Ou então, quem está falando que Jesus já voltou, está enganado. Então eu quero compartilhar com você esta mensagem, este simples, humilde, mas eu acredito proveitoso entendimento. Então, vamos à leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Só isso. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada e assim está no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Olha aqui, olha uma palavrinha aqui que quebra os doutores na emenda, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, o dia do Senhor representa mesmo o que mesmo? A volta de Jesus. E eu vou te mostrar o dia do Senhor quando aconteceu. Quem acompanha esse canal já está ligadão, já está sabendo, porque eu falo sempre isso aqui. São coisas... O dia que você entender que esse dia do Senhor já ocorreu, você vai entender a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, capítulo 22. Você vai entender todos os escritos. Acredite nisso. Quando você entender o que significou o dia do Senhor, aí no versículo 3 está assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então, antes de acontecer a volta de Jesus, antes de acontecer o dia do Senhor, guarde bem essa palavrinha aí, deixa de lado que nós vamos falar muito, vai falar dela ainda. O filho da perdição, o anticristo. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, olha, antes da volta dele, de Jesus, antes de acontecer o dia do Senhor, iria ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, que chegaria ao ponto de assentar-se no santuário, que era o templo que havia em Jerusalém, e ele teria um objeto de culto. Um objeto de culto. Jesus falou isso daqui, sabe quando? Eu nem separei, não, mas eu vou te mostrar agora. Veja o que Jesus falou, o que iria acontecer na volta dele. Mateus 24:15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que ele entenda. Isso daqui eu tenho vídeo, isso aqui eu não vou esticar muito, mas esse aqui, ó, esse abominável da desolação, foi o antítipo, foi o busto do homem da iniquidade, foi o busto do anticristo. Então esse deveria ser esse capítulo 24 de Mateus, é um capítulo escatológico que fala da volta dele. Então Jesus falou que quando tivesse isso daqui, era outro sinal da volta dele. Glória a Deus. Era um sinal da volta dele. E tudo isso nós entendemos que aconteceu. Então, voltando lá, no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade, o anticristo, seria. Então, você que me chama de anticristo, você, filho da perdição, já me chamaram um monte de coisa. Abra seu olho, hein? Que quem sou eu para ter capacidade de sentar
dentro do templo? Primeiro, esse templo aqui não existe mais. Esse templo aqui caiu no ano 70. Olha uma pista para você. Olha um indício. Esse templo não existe mais. E quem foi que sentou aqui? Quem é que foi que sentou aqui? O príncipe que haveria de vir. Está escrito em Daniel 9, versículo 24 ao 27. Leia. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos, para dar fim aos pecados. O que eram pecados? Eram as transgressões das leis de Moisés. E o símbolo maior era o templo que estava em Jerusalém. 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. 3 anos e meio de aflição. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Presta atenção daqui para frente. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então o príncipe iria vir, ele iria destruir que cidade? Jerusalém. Jerusalém. E o santuário. O que era o santuário? O templo que havia em Jerusalém. O fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. 70 anos, Daniel, nesse capítulo, versículo 2. 27. Ele fará firme aliança, então o príncipe que ia vir, na profecia, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Uma semana são 7 dias, representa 7 anos. Na metade da semana, 3 dias e meio, 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício. Aonde era feito o sacrifício e a oferta de cereais era dentro do templo. O templo que havia em Jerusalém. Dá um Google aí. Pergunta quando foi destruído o templo em Jerusalém pela segunda vez? No ano 70 DC. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Então esse que iria vir era o príncipe de um povo que viria contra Jerusalém, contra a cidade, e que faria cessar o sacrifício e a oferta, que era feita no templo, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Jesus disse em Lucas 21, 24, até que o tempo dos gentios se complete em Jerusalém será pisada por eles. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Foi dado um caniço, uma vara, uma trena, um metro para João. João, em espírito, meça o templo e os que adoram nele, mas não meça o átrio, a parte externa, porque foi dado aos gentios para pisarem durante 42 meses, 3 anos e meio, metade de uma semana, 3 anos e meio, 1.260 dias, 3 anos e meio. Então, este aqui, para ficar bem pequenininho esse vídeo, eu não vou me alongar, já vou finalizar agora. Este aqui, esse príncipe de um povo que veio, chamou-se General Tito. O homem da perdição, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, foi o General Tito. Procura aí no Google o antítipo ou busto do General Tito. Tem ele na internet em figurinha e desenho. Ele mandou fazer e colocou dentro do templo. Ali foi considerado como uma abominação desoladora. Tem outras histórias que falam que foi um porco colocado lá. Se você assistiu o vídeo do Flávio Josefo, A Guerra dos Hebreus, se você quiser, coloca no comentário, manda o vídeo, eu passo para você o vídeo. Eu acho que é 42 minutos. E ele falou, o Flávio Josefo fala em seu livro que foi colocado dentro do templo um porco. A mesma situação aconteceu quando Epifânio, não sei o que lá, antes de Cristo, não sei quantos anos, também aconteceu. Acho que foi na segunda vez que foi destruído o templo. A primeira vez que foi destruído o templo, lá em Samaria, eu acho que foi alguma coisa assim. Então, quem foi? Como posso acreditar que Jesus já voltou se está escrito isso? Isso se cumpriu no ano do ano 66 ao ano 70, no mês de agosto. Durou 3 anos e meio, metade de uma semana. E quem foi o anticristo? Quem foi o filho da perdição? Foi o General Tito. O busto que foi colocado lá foi o dele. Então, foi cumprida essa profecia, está encerrada, foi estabelecido, por isso que Jesus não volta mais. Jesus voltou como juiz no ano 70
voltou naquela geração para se cumprir o final, para se cumprir a profecia de Daniel 9:2, Jeremias capítulo 25 e Jeremias capítulo 29 se cumpriu dentro dos muros de Jerusalém, como está lá em Lucas capítulo 17, versículo 14. Jesus voltou de uma forma espiritual, em formas de trovões, de relâmpagos, assim foi a volta dele. Então eu vou deixar com você esta mensagem, espero ter sido útil de alguma forma e se foi, eu peço que você dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, ative esse sininho aí para você receber novas notificações e vamos em frente, lendo e passando o nosso simples e humilde entendimento. Jesus não volta mais, porque o Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, ele já está aí no seu Espírito, ele já está no tabernáculo espiritual dele. Caso você tenha dúvida, leia Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3, 5 e 6, que fala quando foi estabelecida a Nova Jerusalém e o tabernáculo de Deus, que é o Senhor, que é o Espírito, e está no Espírito dos homens. Até a próxima, tchau, tchau.